Qual foi o propósito de Jesus na encarnação? Nós sabemos, poderíamos dizer, Jesus veio nos salvar. Mas eu e você jamais iríamos desejar a salvação sem que aquilo que é o pano de fundo desse propósito de Jesus viesse à tona. O propósito de Jesus foi nos apresentar o seu Pai. Como assim? Se nós lembrarmos lá no início, em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no coração do homem lá no jardim, então Adão e Eva são tirados, são expulsos do jardim e são privados dessa presença, dessa comunhão com Deus. E então o ser humano começa um processo de busca, Deus se revelando e o homem buscando, mas nada que fosse completo. Então Gálatas capítulo 4 nos diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, ou seja, no tempo ideal, Jesus veio. E ele veio para revelar aquele Deus. Por isso que Jesus falou certa vez aos seus discípulos: quem me vê a mim, vê ao Pai, vê aquele que me enviou. Ou seja, o que Jesus veio fazer foi apresentar o seu Pai aos homens. Então, quando nós entendemos essa verdade, descobrimos que o que Jesus faz o tempo inteiro, e o que vemos na Bíblia, vemos nos Evangelhos, é que Ele está nos chamando sempre para um relacionamento com Ele. Ou seja, Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, é isso que a Bíblia nos fala. Então, se nós queremos conhecer o coração paterno de Deus, nós temos que conhecer Jesus e temos que entender como é que Jesus revela o Pai. A filiação de Jesus revela essa paternidade. Então, vamos entender o seguinte: tudo que Jesus fez, tudo que Ele fez no seu ministério, tudo que Jesus fez foi nos revelar como Ele era filho. Por isso Ele se identifica como filho. Então veja, tudo que Ele fez foi se identificar como filho, a fim de nos mostrar como Deus deseja se relacionar conosco. Então, quando eu e você começamos a olhar para Jesus na perspectiva de enxergarmos Jesus como filho, começamos então a olhar como é que Deus se relacionava com Ele. E quando entendemos essa relação de Jesus com o Pai, descobrimos como é que o Pai deseja se relacionar comigo, com você. Afinal de contas, a Bíblia nos diz isso. Lá em João capítulo 1, no verso 12, nos diz: mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creem no seu nome se tornam filhos. O projeto eterno de Deus é ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus, muitos primogênitos. Então, por exemplo, se você olhar comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8, ele nos diz a respeito disso no verso de número 29. Ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, quando Deus envia Jesus, é para nos chamar à filiação com Ele, porque o desejo de Deus é uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Quando os discípulos de Jesus, por exemplo, eles quiseram aprender a orar, eles viam os discípulos de João Batista orando, e eles queriam aprender. Então um dia eles chegam para Jesus e dizem: mestre, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus ensina os discípulos a orar. Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 6, nós vemos a oração modelo, não é reza, não é repetição, é oração modelo, nos dá um modelo de oração que Jesus ensinou. E nesse modelo que nós devemos olhar, ele começa dizendo: Pai nosso que está nos céus. Ou seja, Jesus está ensinando aos seus discípulos que a primeira coisa que nós precisamos aprender na oração é o relacionamento de paternidade com Deus. O nosso relacionamento com Deus como Pai é que vai fazer toda a diferença. A pergunta que eu faço é: quando é que o Cordeiro ele foi morto para nos fazer filhos como Ele? Será que foi há 2000 anos atrás, quando Jesus foi pregado naquela cruz? Não. Apocalipse 13, verso 8 diz
que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, Deus escolheu nos fazer filhos. Deus não fez uma escolha de última hora. Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento. Então, quando Deus decide trazer todas as coisas à existência, Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus colocou naquela fundação a morte de Jesus. Mas por que Jesus veio? Para nos fazer filhos, para nos transformar em filhos de Deus. Veja só o que Romanos capítulo 8 ainda, que nós já lemos, o verso 17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então veja só, ele está fazendo uma afirmação quádrupla, ou seja, são 4 afirmações em uma. Então ele está dizendo aqui, se somos filhos, ou seja, a primeira identificação é que somos filhos, então somos também herdeiros, somos herdeiros de Deus, mas ele faz uma afirmação, ele diz co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós somos herdeiros com, isso significa co-herdeiros, ou seja, a mesma herança de Cristo é a nossa herança, a mesma herança que o Pai entrega ao Filho, ele entrega a todos os demais filhos. Então eu e você somos filhos, eu e você estamos identificados com o primogênito, eu e você somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. É isso que o amor do Pai faz comigo e com você, ele nos traz a plenitude da sua herança. Então a plenitude da herança de Deus pertence a você, pertence aos filhos. Aquele que nasce de novo, por isso João 1,12 diz, todos aqueles que o recebem se tornam filhos, os que creem no seu nome. Então se você crê em Jesus, se você o recebeu como Senhor da sua vida, não para ser o seu empregado, para você mandar, dar ordens, para ele fazer as suas vontades, mas para ele ser o Senhor da sua vida, se Jesus é o Senhor e Salvador único da sua vida, então você é filho. Se você é filho, você está também como primogênito, porque Hebreus capítulo 12 também nos diz que nós fazemos parte da Assembleia dos Primogênitos. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Deus e nós herdamos toda a plenitude do que Deus tem, porque em Cristo Jesus nós herdamos tudo que Deus deu para Ele. Por isso, confie no amor do Pai, confie que Ele te ama, dependa dEle e dê a Ele o lugar que Ele merece. Dê o primeiro lugar a Deus, dê o primeiro lugar ao primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque Ele te amou primeiro.